Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio para mim poder estar novamente com você, estudando a carta de Paulo aos Romanos, ainda o capítulo 11. Estaremos estudando uma parte do capítulo 11 hoje e terminando no próximo encontro, quando estaremos ali falando sobre a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. É uma parte ali. São os versículos realmente de muita profundidade, de muita beleza que Paulo vai exclamar, e depois então estaremos entrando na parte prática de Romanos, e aí eu pretendo ir um pouco mais rápido no nosso estudo. Mas hoje nós estaremos estudando o capítulo 11, a partir do versículo 16, e nós estaremos estudando até o versículo 32, se Deus assim nos permitir. Vamos fazer a leitura desses versos então. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o fará a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos foram. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles e te tornaste participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte também, tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado da que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem misericórdia à vista da que nos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos estudando a tua palavra. Senhor, abra as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos ter o pleno entendimento da tua palavra, Senhor, o pleno entendimento, o pleno conhecimento da tua palavra. É isso que nós te pedimos, porque desejamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, no versículo 16, Paulo, ele compara os crentes judeus do seu tempo com uma raiz. Ele vai dizer, e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade, e se for santa a raiz, também os ramos o serão. Paulo está fazendo essa comparação, prometendo mais ramos santos no futuro. Ele está aqui dizendo que se a raiz é santa, também os ramos o serão, ou seja, no futuro os ramos serão santificados, santos, teremos mais ramos santos no futuro do que
na época em que Paulo estava falando. O versículo 17, Paulo continua aqui usando a figura da árvore, não é a imagem da árvore, e agora ele está falando de uma oliveira, mas ele muda, não é, o que significa os ramos e a raiz. Para compreender essa metáfora que Paulo usa aqui, dos galhos, né, de ramos silvestres e a oliveira boa aí que foi enxertado, eu vou utilizar aqui, vou fazer uma leitura no livro do Timothy Keller. Mas antes mesmo de nós falarmos, né, de eu ler o que Timothy Keller coloca, eu gostaria de ressaltar para vocês o que William Hunsey, ele é um estudioso escocês do Novo Testamento. Ele é ele trabalha, né, com horticultura, e ele vai dizer o seguinte, que em circunstâncias excepcionais costuma-se revigorar a oliveira que está deixando de dar frutos, enxertando-lhe um broto de oliveira silvestre, a fim de que a seiva da árvore enobreça o broto silvestre e a árvore comece a dar frutos novos. Então, o William, ele está nos explicando lá uma atividade da horticultura, onde onde a pessoa, uma oliveira, ela está lá, mas ela já não está mais dando muito frutos. Então, o que aquele agricultor, o que a pessoa faz? Ela vai, pega ramos de uma oliveira silvestre, ou seja, não é uma oliveira do mesmo padrão, do mesmo calibre daquela oliveira que está deixando de dar frutos. A oliveira boa está deixando de dar frutos. Então, ele pega brotos de oliveira silvestre, uma oliveira que não é tão boa, e ele enxerta esses brotos da oliveira silvestre na oliveira boa, fazendo com que dessa forma a oliveira boa produza frutos bons. Aí já dá até para a gente começar a entender o que Paulo está dizendo aqui, porque vamos ler novamente aqui o versículo 17. Ele está falando: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, então considere a oliveira como sendo o Israel, os brotos como sendo os israelitas. E ele vai dizer aqui, Paulo está dizendo, os ramos foram quebrados, os ramos da oliveira boa. E tu, sendo oliveira brava, nós, gentios, que não somos descendentes dos judeus, diretamente ligada à linhagem ali de Abraão, nós somos descendentes de Abraão por meio da fé, da fé e não etnicamente. É isso que estamos falando. Então, Paulo está falando aqui, olha. E tu, sendo oliveira braba, fostes enxertado em meio deles. Ou seja, nós que somos oliveiras bravas, os nossos brotos foram enxertados, nós fomos enxertados na oliveira boa. E ele vai dizer, e te tornaste participantes da raiz da seiva de oliveira. Ou seja, agora nós não tínhamos, pela aliança de Deus com Abraão, direito à herança, não é, à salvação, à aliança. Nós somos descendentes de Abraão por meio da fé, e Deus aqui por meio de Paulo está explicando que nós somos broto silvestre. Por quê? Porque rejeitávamos. Quando a gente começou a estudar Romanos, a gente viu ali o capítulo que diz que como eram os gentios, como eram os judeus. Então nós, descrentes, que não tínhamos nenhuma relação com Deus, mas o Evangelho nos alcançou. O Evangelho nos alcançou, estudamos na aula passada. Por quê? Porque os judeus rejeitaram o Evangelho. Eu dei o exemplo, eu falei, Paulo chegava ali, é só pegarmos o livro de Atos, Paulo chegava
nas cidades, e aí Paulo ia em primeiro lugar para onde? Para as sinagogas. Paulo pregava para os judeus e para os prosélitos. Alguns criam, mas a maioria não cria. Ou quando Paulo chegava ali em determinado ponto, eles começavam a rejeitar aquilo que Paulo estava falando e começavam a perseguir Paulo. E muitas das vezes Paulo foi apedrejado, Paulo foi ali massificado pelos judeus. Então, o que Paulo fazia? Paulo saía da sinagoga e ele abria ali o que hoje nós chamaríamos de um ponto de pregação, de uma congregação. Paulo saía da sinagoga, Paulo criava um ambiente próprio onde ele chamava e pregava para os gentios. Então, dessa forma, o evangelho chegou até nós. Por quê? Porque os judeus rejeitaram. Será que se os judeus não tivessem rejeitado, Paulo teria pregado para os gentios? Fica aí essa questão. Deus fala aqui na carta aos Romanos, o evangelho chegou aos gentios devido à rejeição do povo judeu. E aí ele está falando, alguns ramos da oliveira boa foram quebrados e foi enxertado nessa oliveira os ramos da oliveira brava, ou seja, Israel sempre considerou que a salvação era só para eles, até por isso que fica a questão, será que Israel, se tivesse aceitado a mensagem de Paulo, teria considerado levar o evangelho aos gentios, levar o evangelho a todas as pessoas? Será que esse entendimento estaria neles? Se tirarmos da forma como eles tratavam os gentios, como é retratado lá no Novo Testamento, nós entenderemos que não. Por quê? Para o judeu, o gentio era o quê? Combustível para o fogo do inferno. Vemos isso quando estudamos ali a carta aos Efésios e tantas outras cartas que Paulo escreveu, a reação que havia do povo judeu com relação ao povo gentio. Então, o povo de Israel considerava que a salvação era para eles e eles já não estavam mais dando frutos. Por quê? Porque primeiro que eles não aceitaram o Messias. A maioria não aceitou o Messias, então aquela oliveira, ela deixou de dar frutos. Aí o evangelho chega aos gentios, que são o quê? A oliveira braba. Então os brotos da oliveira braba são enxertados na oliveira e aí ela passa a produzir mais e mais frutos. Olha o que Timothy Keller vai falar. Preste atenção. Essa prática da horticultura é uma grande metáfora para Paulo. O ramo da oliveira silvestre é algo de crescimento dinâmico, mas capaz de extrair e produzir vida pelo simples fato de estar enxertado na árvore da qual extrai seu alimento. Ao mesmo tempo, a presença do ramo renova a árvore inteira, ativando todo o seu sistema. Paulo aplica a metáfora em especial a vós gentios, no versículo 13, dirijo-me a vós outros, vós gentios, dirijo-me a vós outros que sois gentios. Paulo está falando diretamente aos gentios. Eles são os ramos cortados da oliveira silvestres e que foram enxertados no povo de Deus, de modo que agora podem ser participantes da raiz e da seiva da oliveira cultivada, versículo 17, que eu acabei de ler para os irmãos. O evangelho vivificante da justificação pela fé, a qual tem sido a fé de um Israel que crê desde Abraão, fundador do povo judeu. Ou seja, Israel já não estava mais dando fruto, os gentios foram enxertados nessa oliveira brava. Os gentios, que são ramos de oliveira brava, foram enxertados nessa oliveira. E o que aconteceu, irmão? Após a pregação ter chegado para os gentios ali na circunvizinhança ali, naqueles países onde Paulo começou a pregar o evangelho foi se espalhando, foi se propagando e hoje alcançamos quase que todos os cantos da terra. Não pense que já temos alcançado todos os cantos da terra, porque a Bíblia fala de forma bem clara que a volta de Cristo se dará quando todo mundo tiver ouvido dizer que só Jesus Cristo salva.
Então ainda existem muitos que, por incrível que pareça, nunca ouviram falar dessa verdade, nunca ouviram falar de Cristo, nunca ouviram falar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E nós, a imagem do que Paulo está colocando aqui, do que Timothy Keller fala, ele diz que esse ramo de oliveira silvestre é algo de crescimento dinâmico, ou seja, a nossa propagação do evangelho deve ser dinâmica, porque é isso que o broto de oliveira silvestre produz ali na oliveira boa. Nós somos capazes, de extrair e produzir vida pelo simples fato de estar enxertado na árvore da qual extrai o alimento. Mas o Timothy Keller continua falando. E a advertência de Paulo aos gentios é para que não se vanglorie. Paulo continua aqui no versículo 18. Ele vai dizer, olha, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Porque eu até na aula passada já havia comentado com os irmãos que os gentios estavam ali como que se sentindo muito superiores aos judeus na igreja em Roma. Havia todo um contexto, os judeus tinham saído de Roma, é óbvio que aí os gentios haviam se colocado em proeminência ali na igreja, aí agora os judeus retornam para Roma e aí fica aquela briga de bicudo. Ao invés de juntar forças, eles estavam ali brigando, discutindo, e pelo jeito, me parece que os gentios estavam sendo um pouquinho mais arrogantes do que os judeus, porque Paulo vai dizer, olha, se você se glorie, não pense que porque alguns ramos foram retirados para que você fosse enxertado, que você é superior, ou que eles não são importantes para Deus. Se você se acha assim muito bom, fica sabendo que não é você que sustenta a árvore, mas é a árvore que sustenta ti. Não é o ramo que sustenta a árvore, mas a árvore que sustenta o ramo. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertada. Era a presunção dos gentios. Aí Paulo vai dizer, bem, pela sua incredulidade eles foram quebrados. Ou seja, Deus tirou esses ramos ali da oliveira. Por quê? Porque eles eram incrédulos, porque eles não aceitaram Jesus Cristo como o Filho de Deus, como o Messias enviado de Deus. Então, eles foram o quê? Retirados da oliveira. E pela rejeição deles, houve a oportunidade para que os gentios pudessem ser enxertados nessa oliveira, para que o evangelho pudesse chegar até nós, a graça de Deus pudesse chegar até nós. E Paulo vai dizer, olha, pela sua incredulidade eles foram quebrados, não creram, foram retirados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Nós fomos enxertados na oliveira, irmãos, pela fé. Quem não tem fé, pela graça sois salvos por meio da fé. Se nós não temos fé, se não acreditamos em Jesus Cristo como sendo o Messias enviado por Deus, nós seremos condenados. Quem não crê é condenado. Quem crê está salvo. Quem não crê é condenado. Paulo está falando aqui, olha, pela sua incredulidade eles foram quebrados. Os judeus saíram lá do ramo da oliveira principal porque eles foram incrédulos, então eles foram quebrados. Você, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeça, mas teme. Não fica muito senhor de si, Não fica aí agora na sua arrogância, menosprezando os judeus, porque o negócio não é por aí. Paulo vai falar aqui, não te ensoberbeça, mas teme. É uma advertência, Tenha temor, tenha cuidado. E Paulo vai continuar no versículo 25. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Se Deus foi lá e pela incredulidade tirou os ramos da oliveira, que eram de incrédulos, por que ele vai ter misericórdia de você? Se você ficar arrogante, presunçoso nessa questão. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus.
para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Isso aqui tem muita liçãozinha. Primeiro aqui quando ele fala, para os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Isso aqui fala muito, irmãos, porque estamos vivendo uma época da hipergraça. Tudo é graça. E a graça acaba sendo uma coisa barata, porque ela está sendo sucateada. Então, eu estou livre, leve, solto para fazer o que eu quiser. Por quê? Porque eu não perco a salvação. A salvação não se perde. Uma vez salvo, para sempre salvo. Então, agora que eu acertei esse ponto da minha vida, eu vou fazer o que eu quiser e eu bem entender. Não há limites para mim. Uma vez salvo, para sempre salvo. Mas que salvo é esse que não reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e dedica a sua vida para agradar o seu Senhor e Salvador? Será que essa pessoa que está no oba-oba, achando que pode viver a vida torto, né, e adoidada aí, sei lá, será que um dia ela de fato foi salva? Nós precisamos entender isso, a salvação não se perde. Mas o que a gente diz? A lei nos conduz a Cristo, a lei diz que eu sou pecador. Reconhecendo que eu sou pecador, eu me dirijo a Cristo pedindo a Ele que me salve. Senhor, me salva. O sangue de Cristo na cruz me liberta, me limpa de todos os meus pecados. Agora, o que eu sou? Grata. Por quê? Porque eu reconheço o meu estado miserável e vejo o estado em que eu estou agora, sendo agraciado pela graça, pela salvação que só Deus pode me dar. Então, eu me volto para Deus, eu me volto para Cristo e eu digo, Senhor, o que te darei eu por todos os benefícios que me tens dado? E aí, o que Jesus faz? Cumpra as minhas leis. Ama o teu próximo, ame a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amando o meu próximo como a mim mesmo, como é que eu vou adulterar, roubar, matar? Como que eu vou falar mal? Como que eu vou praticar, irmãos, todos esses pecados que temos visto aí serem praticados na nossa sociedade, todas essas maldades e todas essas mazelas. E aí entra uma questão, entra essa hipergraça, porque, irmãos, nós nunca tivemos, o Brasil praticamente ele é tido como um país evangélico, onde as pessoas se identificam como sendo evangélicas. Aí eu te pergunto, que evangelho é esse que não confronta a pessoa? Que evangelho é esse que não me leva a mudar de atitude? Que evangelho é esse que eu acredito e continuo praticando os mesmos erros, os mesmos pecados que eu cometia antes de dizer que aceitei Jesus como meu Salvador? Evangelho é confronto, o evangelho é mudança. O evangelho, a conversão, significa que eu estava indo por determinado caminho e de repente eu dei um pare e eu mudei o rumo que eu estava seguindo. Eu estava indo para a direita, paro e começo a seguir para a esquerda. Eu estava indo em frente, paro e torno para trás. Eu mudo o rumo do caminho que eu estava indo. E se o evangelho não fez isso com você, você tem que se perguntar se você algum dia realmente se converteu, se você aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou se você se convenceu, ou se você se simpatizou com o evangelho. Talvez você seja um simpatizante, você goste daquilo que pregamos e do nosso modo de ser, mas você não quer ser igual. Você não quer realmente ali mudar e fazer. Você quer estar ali relacionado, mas não envolvido.
Paulo vai dizer, olha, a bondade de Deus para com aqueles que aceitam a Cristo, mas a sua severidade com os que caíram. Porque dentro dessa questão aí, pregada em muitas de nossas igrejas, irmãos, às vezes entra essa questão assim, eles falam só da graça, do amor de Deus, e isso realmente é tremendo, é uma coisa divina mesmo, a graça de Deus, a ponto dele nos amar de tal forma a mandar o filho dele para morrer na cruz do Calvário por nós. Mas observe o que Paulo fala: para os que creram, bondade, para os que caíram, severidade. O nosso Deus, ele é um Deus tremendo. Se você acha que Deus é só bondade, vai ler o Apocalipse. Vai ler a parte ali do sermão de Jesus falando ali em Mateus sobre o fim dos tempos. O inferno existe e é para lá que irão todos aqueles que não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não existe essa de ter aceitado a Cristo como único e suficiente Salvador sem ter mudança de vida. Evangelho é confronto. E ele vem. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Então, de novo, falando ali para os gentios, Paulo está falando, olha, considerai, pois, a bondade de Deus para com vocês, a severidade de Deus para com os que caíram, e a bondade de Deus... Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, a severidade, mas para com vocês que creram, a bondade de Deus. Se nela, na bondade de Deus, vocês permanecerem, porque de outra sorte vocês também serão cortados. Aí Paulo vai dizer, e se Deus pode cortar aqueles que de fato não creem, ele também pode enxertar de novo aqueles que haviam caído de Israel. E ele diz, se foste cortado da que por natureza era oliveira braba e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados em sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. E aí Paulo vai falar, o último desígnio de Deus é misericórdia para com todos. Aqui no versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim... todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Então, Paulo aqui, ele está falando, né? Observe que ele vai dizer, ele vai usar, não é, a expressão do mistério. Não quero que ignoreis estes mistérios, para que vocês não sejam presumidos, presunçosos em vós mesmos. Veio o endurecimento em parte a Israel, ou seja, não é todo Israel que está endurecido, tanto que Paulo começa essa parte aqui do capítulo 11 dizendo, terá Deus rejeitado seu povo? Não, porque eu sou israelita. Existe sempre um remanescente, então não foi todo Israel. E ele vai dizer aqui, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, ou seja, presunçosos, arrogantes em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Foi todo Israel? Não, foi uma parte. Paulo começa o capítulo 11 dizendo, terá Deus rejeitado o seu povo? Não, não rejeitou. Por quê? Porque eu, Paulo, sou israelita. Aí... não é todo, sempre terá um remanescente, e Paulo aqui está dizendo,
os israelitas, eles não creram, houve um endurecimento, eles já eram duros de coração. E Deus permitiu que houvesse um endurecimento no coração deles, por quê? Para que o evangelho pudesse chegar até os gentios. Aí, novamente, eu citaria o exemplo da sinagoga. Paulo chegava, falava, eles não criam. Se Paulo chegasse e falasse, eles crescem. Será que Paulo iria falar aos gentios? Será que essa igreja de judeu que cresce, ela ia entender que o evangelho era para todos, para toda criatura? Se a gente pega o livro de Atos e começa a ler ali a igreja primitiva, a gente vê que não, porque havia toda uma discussão. Qual era a discussão travada ali em Gálatas? Qual foi a discussão de Paulo com Pedro? Porque eles achavam que os gentios, para serem salvos por Cristo, tinham que se converter à religião judaica. Eles tinham que cumprir os preceitos da religião judaica. Então, o entendimento deles ainda estava muito arraigado e preso lá à lei e ao Antigo Testamento. Eles não conseguiam entender que Cristo era suficiente para a salvação de todo aquele que crê. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. O que Paulo está dizendo aqui? Que no final das contas todo Israel vai ser salvo. Ninguém vai ter se perdido. Era brincadeira de Deus. Não. Vamos entender aqui, quando ele fala, ó, todo Israel e será salvo. Todo aqui é uma expressão, irmãos, que era muito usado pelos israelitas, era muito usado na escrita, na forma como se dava a escrita. Todo aqui é como nós falamos, todo mundo pensa, todo mundo é flamenguista. Todo mundo gosta de Coca-Cola. São essas expressões assim exageradas que a gente usa. Todo mundo gosta disso, todo mundo gosta daquilo. Às vezes numa briga, o que a gente faz? A gente fala, né? Você sempre faz assim. Todo dia é a mesma coisa, né? A gente fala para o filho quando ele não quer arrumar a cama. Todo dia é a mesma coisa. Todo dia eu tenho que falar a mesma coisa para você. Todo dia você tem que falar para ele que ele tem que arrumar a cama? Nenhuma vezinha ele arrumou? É esse tipo de expressão. Todo dia a pessoa fez aquilo. Todo dia a pessoa falou aquilo. Todo dia o ônibus está cheio. Todo dia tem assalto. São essas expressões assim que a gente usa para dar um aumento, uma ampliada nas coisas, né? Esse exagero que faz parte natural da gente. Então, Paulo está dizendo aqui, todo Israel será salvo. Não é todo Israel. Boa parte de Israel vai ser salvo. Quem é esse Israel aqui? Esse Israel é o Israel étnico. Não pense que esse Israel é o Israel igreja. Às vezes fala assim, é o novo Israel de Deus, como Paulo cita lá em Gálatas. Não, por quê? Porque aqui Paulo está falando da nação de Israel, do Israel étnico, dos descendentes. E não do Israel que crê, do novo Israel que crê em Deus. E aí nós, gentios, estamos incluídos nesse grupo. Não, Paulo aqui está falando do Israel étnico. Então, todo Israel, ele está dizendo que grande parte de Israel, quando ele fala de Israel, ele fala do Israel étnico e ele fala que será salvo. E aí ele usa aqui os Salmos, ele diz, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó. Observe que é Jacó, o terceiro patriarca, Abraão, Isaac, Jacó. E de Jacó, Deus apartará a impiedade. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, são amados por causa dos patriarcas.
Porque, assim como vós também outroras fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Então, aqui até aquele exemplo que eu dei na aula passada do ping-pong, não é? Então, Israel, ele foi incrédulo, aí o evangelho chega até os gentios. E agora, Paulo está falando, os gentios, agora também estes, assim também agora estes, foram desobedientes para que igualmente eles alcancem a salvação. Então agora é a vez da salvação ir, não é, para os israelitas, para os descendentes judeus, porque ele está falando, vocês agora estão se mostrando desobedientes para que a salvação possa alcançar os judeus à vista dos que nos foi concedido, porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar misericórdia para com todos. Ou seja, aqui Paulo fecha, porque ele está dizendo, todos foram encerrados na desobediência. Irmãos, somos todos iguais. Somos todos culpados, todos pecaram, estão separados, destituídos da glória de Deus. E aqui Paulo está dizendo, Deus encerrou a todos na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Que Deus possa estar abençoando a sua palavra estudada, que ela possa encontrar guarida em seu coração e que você esteja sendo por demais abençoado com esse estudo. É o meu desejo. Amém.